Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E que todos possam ter uma experiência com Deus nesse domingo de Páscoa. O dia onde nós não só celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas um dia onde a esperança ela é renovada. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Espírito Santo, nós entregamos em tuas mãos toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso viver, pois nós necessitamos de Ti. Viemos aqui para cultuar o Teu santo nome, para cultivar esse relacionamento com o Senhor. Viemos aqui para aprender mais e mais de Ti, crescer em comunhão, fortalecer a nossa espiritualidade. Meu Deus, não nos deixe cair em tentação. As lutas, as batalhas, as situações que esse mundo apresenta são difíceis. São circunstâncias e situações que por muitas vezes nos afetam. São notícias que às vezes tiram a nossa esperança, tiram a nossa força, tiram a nossa paz. Mas que o Senhor nesse momento, meu Deus, venha tomar a nossa vida em Tuas mãos. Nós entregamos todo o nosso ser, todo o nosso viver a Ti. E se existe, meu Pai, alguém aqui entre nós doente, com uma doença no corpo, com uma doença na alma, com uma doença física, às vezes, meu Deus, uma célula cancerígena que se espalhou no seu organismo, e por mais que ela busque um tratamento humano, tudo que ela faz não tem sido suficiente para a solução desse problema. Quantas pessoas, meu Deus, podem estar agora, ou aqui, ou nos acompanhando, carregando uma infecção, uma inflamação, uma dor há muito tempo, a ponto dessa pessoa ter se acostumado com a dor, se acostumado com o problema. E nós, meu Deus, oramos agora para que ela seja livre, para que ela seja curada, para que toda e qualquer enfermidade, doença, infecção, inflamação, seja qual for o problema que esteja alojado no organismo desta pessoa, seja ela curada, seja ela livre, ou até mesmo, meu Pai, essa pessoa que carrega uma enfermidade na alma, uma tristeza que às vezes essa pessoa não consegue explicar de onde ela vem, uma decepção, uma frustração, um trauma do passado que até hoje fere, machuca, dói. Às vezes uma palavra que entrou na alma desta pessoa a ponto dela estar completamente enfraquecida, desanimada, mas que o Senhor fortaleça a cada uma dessas pessoas. Receba a sua cura física, receba a sua cura na alma, seja livre aí agora. Isso, se você tinha uma dor, se você tinha um problema que estava lhe afetando, a partir de agora, o poder curativo do nosso Senhor Jesus chega até você, em o nome de Jesus, meu Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor ouve a nossa oração.
em nome de Jesus. Agora, peça forças a Ele. Peça forças. Nós não sabemos das lutas e batalhas que vamos enfrentar ao longo dessa semana que se inicia, mas que o Senhor Jesus esteja conosco. Peça forças a Ele agora. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres o céu e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Isso, peça forças a Ele. Fale com Deus nesse momento. Ele está aqui. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. E nós cremos, meu Pai, que nós oramos e o Senhor se revela a cada um de nós. Então vem, meu Pai. Vem, meu Senhor Jesus. Atende a oração. Atende a súplica. Atende o pedido que esta pessoa ela faz. Não permita que esta pessoa, meu Pai, saia daqui sem a tua presença. Te adoramos, meu Pai. Faça desta canção que fala sobre gratidão, o seu louvor, a sua adoração nesse início de domingo, de Páscoa. Não tem como esquecer o que o Senhor fez por nós, meu Pai. Necessitamos de Ti. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Mas
mas a sua não. Então vou levantar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, em resposta a ti, há uma ação, me render a me ti, render a ti em adoração. em resposta a ti, há uma ação, me render a ti, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. e nós entregamos, meu Pai, a nossa vida, esse domingo de Páscoa em tuas mãos, porque cremos que o Senhor está vivo e nós queremos caminhar com o Senhor hoje, amanhã e para todo sempre. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus, bem forte as suas palmas ao nosso Senhor Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Graças a Deus. Cadê a bateria? Não achou? Hã? Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Antes de nós irmos à mensagem, hoje teremos a celebração da Santa Ceia, domingo de Páscoa. Um domingo onde nós não podemos só lembrar do que Cristo fez, nós temos que viver o que Ele fez. É ou não é verdade? Senão a gente vive na teoria. É aquilo que nós temos falado, né? Existem os cristãos tradicionais e os filhos de Deus. O cristão tradicional é aquele que vive de datas específicas, comemorativas, e o cristão, que é o filho de Deus, é aquele que vive com Cristo todo santo dia. Mas antes, nós gostaríamos de orar pela sua família. Mas nunca se esqueça, orar é poderoso. Eu vou falar isso várias vezes para você gravar mesmo. Orar é poderoso, mas não é suficiente. Por quê, bispo? Simples. Se eu não cumprir a minha missão como marido e como pai, não adianta só orar. Se a minha esposa não cumprir o papel dela como esposa, como mãe e como filha, não é suficiente. Então nós temos que ter essa clareza dentro de nós. E eu nem falei com a minha esposa, tem aquela imagem?
Eu quero colocar uma imagem para você, e hoje que eu vou falar sobre essa imagem. Coloca aí. Que imagem é essa, bicho? Tá vendo ali, eu e minha esposa, uma marmita. Marmita mesmo. De linguiça, carne e batata. É sobre isso que eu quero falar hoje. Ela nem sabia que eu ia colocar essa imagem hoje. Esse foi o nosso aniversário de casamento do ano passado. Fizemos 24 anos de casado. Esse ano a gente faz 25, dia 30 de junho. E por que eu estou colocando essa imagem? Nós nos casamos, eu tinha 21 anos, minha esposa tinha 18. E a gente já tinha o Lucas. Né? Claro que quem não sabe do nosso testemunho, a gente ainda vai gravar. Vai colocar o nosso testemunho um dia no YouTube para todo mundo entender como Deus ele pode transformar vidas, sem dúvida. Da onde a gente veio, quem a gente era e o que Deus tem feito em nós e através de nós. Só que essa imagem eu fiz questão de colocar porque foi o nosso aniversário de casamento, 24 anos de casado. Quando a gente casou, ela vai lembrar muito bem disso, nós fomos proibidos de ir para uma lua de mel. Eu já era pastor. E a gente estava com a lua de mel já toda pronta. 2 dias antes, 2 dias antes, numa quinta-feira, o meu responsável virou para mim e falou assim, domingo, você casa sábado? Eu falei, caso. Domingo você tem que fazer o culto. Eu falei, não, eu vou casar. Sábado à noite. Ele falou, não, domingo você tem que fazer o culto. Eu falei, não, mas já está tudo certo. Um dos padrinhos já deu a nossa lua de mel. Ele falou, então, cancela. Aí eu com 21 anos, ela com 18, virei para ela, liguei para ela e falei, está cancelado a nossa lua de mel. Ele falou, sério, amor, mas já está tudo pago. O padrinho tal, deu. Eu falei, aí tem aquela questão, né? Tem que obedecer. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu ligo para um, ligo para outro. Aí conseguimos um lugar, um quarto de hotel na frente da rodoviária. Você imagina. Resumindo, sábado eu casei, domingo de manhã eu estava na igreja fazendo culto. Não tive lua de mel. Ao longo desses 24 anos de casado, vamos fazer 25 agora, dia 30 de junho, o senhor teve lua de mel? Nunca. Só que uma coisa que a gente nunca abriu mão, presença. O senhor quer ter uma lua de mel? Claro, sem dúvida, quem não quer? Nem que seja num quarto de século. Mas aonde que eu quero chegar com essa imagem? Para você entender. Não teve um bom restaurante, não teve dias num resort, não teve uma viagem, mas teve presença. Quem não quer ter uma lua de mel num casamento? E está certo, tem que ter. Não é verdade? Tem que aproveitar. Ainda mais os primeiros dias depois que você se casa com a mulher e com o homem da sua vida. Mas a presença do casal não pode faltar. Esse final de semana, nesses dias, eu peguei o carro, pegamos estrada e fomos ter um momento com a família. Minha irmã está indo se casar em Portugal, vai viajar semana que vem. E eu falei eu e minha esposa, a gente combinou, vamos passar uns dias nos despedindo da família. Está errado? De forma alguma, né? Por isso que eu falei, não adianta orar. Imagina, minha irmã falando, estou indo para Portugal porque eu vou casar e eu vou ficar por lá. A gente vai ser muito difícil se ver. Então tá bom, Deus te abençoe. Estou orando por você. Isso não é cristão. Então tem uma coisa que nós precisamos entender. Não importa se é com uma marmita, não importa se é num restaurante luxuoso, se é numa casa simples ou numa casa com muito luxo. Não importa. Tem que ter uma coisa chamada mesa da comunhão. Mesa da comunhão. E o que é a mesa da comunhão, bispo? É o momento onde você e sua família se conhecem.
É um momento onde vocês compartilham a vida. É um momento onde um faz parte da vida do outro. Mesmo sem lua de mel, mesmo sem um bom restaurante no dia do nosso aniversário de casamento. E ali foi por uma outra situação também. Foi no dia de uma transferência. Né? Então, quantas vezes, a gente sempre falou isso para minha esposa, e hoje eu não vou mais abrir mão. Quantas vezes a gente abriu mão de datas que eram para ser celebradas, por conta de, às vezes, uma direção humana, e agora não, agora a gente vai aproveitar, vai investir tempo de qualidade com a gente. A gente sempre fez isso, mas agora, mais ainda, a gente precisa cumprir o que está na Bíblia, a gente precisa obedecer o que está na palavra. Então a mesa de comunhão, ela é essencial. Bispo, eu quero abençoar minha família. Ore pela sua família, mas não adianta você orar e depois que termina, você dá as costas e você não tem mesa de comunhão. Você não compartilha a vida. O marido, ele precisa conhecer quem é a esposa precisa conhecer quem é o marido, os pais precisam conhecer quem são os filhos e os filhos precisam conhecer quem são os pais. Como? Mesa de comunhão. Cristo fazia isso, nos ensina esse princípio e nós precisamos aplicar. Esse momento não pode ser desprezado, não importa em que situação. E olá a todos. E eu sempre gosto de dizer que não é o que é externo que vai influenciar o que está dentro. Então a gente sempre valorizou muito. Um dia, quando vocês ouvirem o nosso testemunho, vocês vão entender. A nossa família sempre foi muito importante para a gente. Então, se fosse num 2x2, a gente estaria feliz, né? Porque não é o que é externo que vai influenciar o que é interno, porque a gente tem isso muito bem definido dentro de nós, o quanto a nossa família foi um presente de Deus pra gente. E a gente gosta de colocar isso em palavras, atitudes, ações. Então, eu sempre fui aquela mãe que, às vezes, não tinha condição de fazer nada, mas vamos ali na padaria comprar um cupcake para ter parabéns pro Lucas, né? O nosso filho. E a gente tem esse costume de sentar e no dias de datas comemorativas, não só no nosso dia a dia, mas a gente gosta de também fazer um balanço sobre o que está sendo comemorado, né? Ali a gente estava 24 anos juntos e a gente estava falando sobre todas as lutas e as dificuldades, e a gente estava numa semana bem intensa, né, de desafios que só a gente sabe. Um dia mais para frente a gente também pode compartilhar com vocês, e feliz, a gente olhava um para o outro, ainda bem que é você do meu lado, ainda bem que é com você que eu estou passando tudo isso, porque tá valendo a pena. Então essa foto, ele me surpreendeu, porque pra gente tem... É muito mais do que ali, só uma marmita, porque estava bem gostosa a linguiça, né? O churrasquinho ali estava bem gostoso, mas a gente sabe que ali tinha uma história muito profunda por detrás e a gente estava olhando um para o outro. Ainda bem que é você. Te amo. E que cada um de nós possamos cuidar. Oração, ela é poderosa, mas o nosso papel é essencial. Não tem como uma oração substituir a presença de um pai. Não tem como uma oração substituir a presença de uma mãe. Não tem como uma oração substituir a presença de um filho. Sabe quando que eu despertei isso? Posso falar? No velório do meu pai. Eu já era pastor há 17 anos. Só que há 10 anos eu não via o meu pai. Sabe por quê? Porque me ensinaram, e eu me arrependo de ter ouvido isso, que quanto mais próximo da família, mais sentimental a gente era. Então a gente tinha que viver afastado da família. Mas quando a gente vai na palavra, a gente vê que a Bíblia nos ensina outra coisa. A Bíblia nos ensina que quem não cuida dos seus e dos da própria casa é pior do que o descrente. E quando eu recebo a notícia que meu pai havia falecido, há 10 anos eu não o via pessoalmente. Naquele dia eu me achei o pior filho do mundo.
E aquele dia, a partir daquele dia, eu falei para minha esposa, falei para Deus numa oração: a partir de hoje, eu não quero mais saber. Se eu tiver problema no ambiente que eu estiver, mas eu vou valorizar minha família. Eu vou. Por quê? Porque é bíblico. Então não abrir a mão. Não abrir a mão de um descanso com a minha família num sábado. Não abrir a mão de uma conversa. Ah, tem que resolver tal coisa. Não, estou falando com meu filho, daqui a pouco eu resolvo. Até hoje, quando a gente começa a conversar com o Lucas, são 2 horas, 3 horas no telefone. Não atendo ninguém nessa hora, não respondo mensagem nenhuma nessa hora. Peguei a minha mãe, peguei a minha irmã esses dias, falei assim: vamos aproveitar em família. Vamos aproveitar. E qual foi o nosso proveito? A gente sentou na mesa, conversamos, contamos histórias. Por quê? Porque isso é valioso. Nossa comunhão com Deus em primeiro lugar, mas a nossa família tem que estar em segundo plano. Amém? Vamos orar? Vamos. Mas a oração assume o seu papel daqui para frente? Não. Cada um de nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, que cada um de nós possamos viver momentos com a nossa família. Viver. Que nós não venhamos ser aqueles que oram, mas continuam sendo as mesmas pessoas. Não. Que cada um aqui possa ter mesa de comunhão. Momentos em família. Momentos que vão ficar marcados. A vida está muito corrida, é correria. Você fala com alguém: não, eu estou corrido aqui, por isso que eu não te respondi. Não, está corrido. Mas quando chega o final da vida, o que importou a correria? O que importou tudo isso? Então que nós possamos viver o que a Tua palavra nos ensina. Ore pela sua família. Ore pelos seus. Ore para que nós possamos, a partir de hoje, investir naquilo que é sagrado. Primeiro, a nossa comunhão com Deus. Mas nós não podemos falar de família se nós não vivermos. Não pode ser só um discurso. Precisa ser na prática. Então fala para Jesus: me ensina a ser uma mãe melhor, me ensina a ser um pai melhor, me ensina a ser uma esposa melhor, um marido melhor, me ensina a ser um filho melhor, uma filha melhor. Fale com Deus, fale com o Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Ele ouve a sua prece, Ele ouve a sua oração, e Ele vai te ajudar a evoluir, a crescer a partir de hoje, a ser uma pessoa melhor no seu cristianismo, em nome do nosso Senhor Jesus. Fale o nome da sua família. Você que está aqui conosco presencialmente, você que está acompanhando online, fale com Deus, fale o nome da sua família. Fale com Deus, fala para Deus: meu Pai, eu preciso me tornar essa pessoa melhor a partir de hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus. Bendita ser a minha casa, ser a minha casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada, não será abalada em Cristo. Está alicerçada
alicerçada está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor. A rocha em quem minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. E nós entregamos, meu Pai, em tuas mãos o nosso lar, a nossa casa, que ela seja como a nossa vida, edificada na rocha. Virão as tempestades, mas que ela permaneça de pé em toda e qualquer situação. É o que nós lhe pedimos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Dá um beijo na sua família, diga para eles: Deus te abençoe. Graças a Deus. Meu Jesus, Meu Jesus, eu te entrego minha vida. te dou meu lar, Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos. te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, Te serviremos. te serviremos com amor. Graças a Deus. Amém? Só para quem não sabe, a gente às vezes vai falar, né? Você que está online, você que está conectado com a gente, porque tem, né, muita gente acompanhando a gente do Brasil e de alguns outros países também. O culto a gente presencialmente é aqui, né? Para quem está em São Paulo, está acompanhando online, tem que vir presencial. O culto agora é 9 da manhã presencial, aqui na rua Serra do Japi, 163. Online, agora o culto é às 18 horas. Aí vocês também podem pegar depois o link do YouTube e enviar para amigos, conhecidos, familiares, parentes que estiverem em qualquer outro lugar. Amém? E a base de todo o nosso trabalho é aquilo que eu falo: Vida na Rocha não é uma igreja só, é uma missão. Edificar nossa vida, nossa família na rocha que é Cristo Jesus. Não sermos mais cristãos superficiais, mas sermos cristãos que estejam alicerçados e estruturados em Cristo. Amém? E para isso, é claro, a gente precisa ter trabalho. E a gente vai falar sobre isso agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12.
E lembrando, você que está acompanhando online aí do Espírito Santo, nós teremos eu e minha esposa, a gente vai sair aqui de São Paulo para ir aí no Espírito Santo realizar um culto presencial, dia 16 de abril, quinta-feira, 7h30 da noite, no Espaço Videira Hall. Fica perto da Avenida Fernando Ferrari, atrás da loja da Nissan, ali na Morada de Camburi. Você é o nosso convidado especial. Aqui eu vou deixar o WhatsApp para que você possa enviar a sua mensagem se você quiser maiores informações. Tá bom? A gente vai lá numa quinta, domingo a gente está aqui. Tá certo? Abriram? Êxodo capítulo 12. Hoje eu quero falar sobre a mensagem de hoje. É sobre a Páscoa. A gente não poderia falar sobre outro assunto. Nós vamos falar sobre a Páscoa. E nós precisamos entender que a Páscoa ela significa passar por cima. Significa o quê? Passar por cima. Você vai entender sobre isso. A Bíblia fala sobre a primeira Páscoa e a última Páscoa. A última, então, quer dizer que o que a gente está fazendo hoje é errado? Acabou? Não existe mais? Não, é que hoje nós vivemos a Páscoa de uma forma diferente, que é a Santa Ceia, que acontece todo primeiro domingo do mês. Hoje, no caso, dia 5, caiu e calhou de estar num domingo de Páscoa, então vai ser uma manhã que eu tenho certeza que você vai ter muita experiência com Deus, principalmente no que você vai aprender. Abriram em Êxodo 12? Êxodo 12 fala sobre a primeira Páscoa. E eu quero que você leia comigo e entenda mais sobre isso. A versão que eu leio é em NVT, mas você vai conseguir entender na versão que você estiver lendo. Todos já abriram? Já? Então levante-se aos céus. Espírito Santo, que essa palavra abra o nosso entendimento. Nos traga instrução, ensino, e que assim nós possamos fortalecer a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus. Nós queremos aprender mais de Ti, porque Te amamos. Quem ama, quer sempre conhecer o amor da sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: De agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, olha que interessante. Deus vira para Moisés, para Arão, falar para o povo, que a partir daquele momento da Páscoa, seria o início do ano, será o primeiro mês do ano. Quer dizer, a partir de agora, o calendário da sua vida vai começar aqui. O calendário da nossa vida começa na Páscoa. E a gente precisa entender, para o cristão, a data mais importante do calendário é a Páscoa. Você vai entender por conta disso. Mas aqui o próprio Deus já começa a explicar. Por quê? Porque a partir daquele momento, um novo ciclo com Deus iniciaria. Então, por isso Deus estava dizendo, a partir de agora, esse vai ser o principal dos meses do ano. Essa data vai ser o início de uma nova etapa. E todos nós precisamos desse novo ciclo da nossa vida com Cristo. Nós precisamos dessa nova etapa. E a Páscoa é isso. É um momento onde você passa a refletir mais, porque você sabe, querendo ou não, é a semana que mais se fala de Cristo. É a semana que mais se remete a Cristo, que mais se lembra de Cristo. Só que o problema é que quando termina a Páscoa, para muitos, acabou. E ela só vai lembrar de Cristo, sabe quando agora? Natal. Aí quando chega no Natal, aí ela começa a lembrar, ela começa a ter uma
aproximação de quem é o Senhor Jesus. Resumindo, é a pessoa que se torna um cristão tradicional. É aquele cristão que o cristianismo dele só aparece em alguns momentos. E o Senhor Jesus, ele não quer que nós venhamos ser tradicionais, ele quer que nós venhamos ser relacionais. Filhos verdadeiros. Aqueles que buscam ter uma relação com o Senhor Jesus constantemente, diariamente. Aí diz assim, olha que bacana. Por isso que vai começar, né? A partir de hoje, esse vai ser o primeiro mês do ano, vai começar, tudo vai ser novo a partir daqui. Versículo 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o quê? O animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão o quê? Sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado o quê? No fogo. Não deixem o quê? Sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do quê? Do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de quê? De sinal. E marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. O que nós entendemos com isso? A primeira Páscoa, a instituição da Páscoa se deu aqui. Significa passar por cima. Mas olha que interessante. Deus vira para o povo e fala assim: vamos nos preparar para a Páscoa. Vamos nos preparar para esse recomeço. E como que a gente se prepara? Primeira coisa, pega um cordeiro de 1 ano, ou um cabrito, e você vai ficar com ele dentro da sua casa, desde o primeiro dia do mês. No 14º dia, o que a gente vai fazer? A gente vai todo mundo, no mesmo dia, no mesmo horário, sacrificar aquele animal. Estou vendo algumas crianças. Você imagina você trazer um cordeirinho para dentro de casa, de 1 ano. Primeira coisa que a filha ia fazer. Primeira coisa que as crianças iam fazer. Dar um nome para o cordeiro. E quando o cordeiro fizesse bé, o nome dele ia ser o quê? Bé. É ou não é verdade? As crianças iam fazer o quê com o cordeiro? Botar ele para dormir? Iam dar comidinha? Se ele tomasse leite, iam dar leitinho na boca? Ia ou não ia? Ia. Tem gente que cria porquinho hoje em casa. Quem tem pet em casa? Não é assim? É assim. E se você tem pet e uma criança, meu amigo, a criança cuida como se fosse o seu filho. É ou não é verdade? Carrega no colo. Se é pequenininho, quer dar de mamar. E por que Deus ele fez isso? Por que Deus ele falou? Primeiro vocês vão levar para dentro de casa. Vocês vão ficar 14 dias. E depois
vocês vão sacrificar um animal. Porque tinha que ter o quê? Dor. Você pegar o animal que você não conhece e sacrificar, é uma coisa. Você pegar um animal que viveu na sua casa, que conviveu com você, e sacrificar, a dor é o quê? Muito maior. A Páscoa ela não começa quando o povo sai do Egito. A Páscoa ela começa quando existe a decisão de obedecer à direção de Deus. A Páscoa ela começa quando as pessoas elas começaram a entender que precisava ter sangue, que precisava ter renúncia, que precisava ter entrega, que precisava ter uma decisão que iria o quê? Queria doer. Queria doer. Cristo, ele por várias vezes, ele vai nos pedir para que nós venhamos tomar decisões que vão o quê? Que vão doer. De coisas que você gosta, que a tua carne deseja, mas que está te distanciando de Cristo. Está atrapalhando a sua comunhão com quem? Com Cristo. Então tem que haver o quê? Aonde começa a Páscoa, bispo? A Páscoa começa na libertação. Mas não é a libertação de sair do Egito, é a libertação do Egito já dentro de quem? De você. Quando você passa a entender que esse Egito está quebrando o seu relacionamento com quem? Com Deus. Mas olha que interessante. A gente lê a Bíblia e você vê Deus dizendo assim: todos os filhos vão morrer. Ele não disse os filhos do povo de Israel, os filhos do povo hebreu não vão morrer. Ele falou todos. Todos. O que a gente entende com isso? Aqui dentro, online, aonde existe uma pessoa que não mereça morrer? Aonde existe uma pessoa no mundo que não mereceria estar distante de Cristo? A pessoa é tão perfeita, que essa pessoa já tem um lugar garantido no céu sem precisar fazer nada. Pelo contrário, todos nós mereceríamos o quê? A morte eterna. Essa que é a realidade. Nenhum de nós mereceria estar no céu. Bispo, mas eu abandonei meus vícios, graças a Deus, fez bem para a tua saúde. Fez bem para o teu casamento. Bispo, mas eu larguei a amante, graças a Deus. Eu penso no inferno que é num casamento onde tem um amante ou um amante. Você fez bem para você, para o teu caráter, para a tua conduta, como homem, como marido, como pai de família. É ou não é verdade? Não, mas o senhor não sabe a renúncia que eu fiz, mas essa renúncia que você fez, ela é necessária. Tem que haver dor, tem que haver sangue, tem que haver sacrifício. E quando a gente fala de sacrifício, é o sacrifício da nossa o quê? Da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos desejos que nos afastam de quem? Do próprio Senhor Jesus. Se não houver dor, se não houver renúncia, então a mensagem da cruz, ela não existe. Mas olha que interessante. Ele pede para sacrificar o animal. Depois que ele pede para sacrificar o animal, ele pede para pegar o sangue do animal e passar onde? Nas portas. Eu sempre amei a palavra com respeito a isso. Tudo na palavra tem um porquê, tem um motivo, faz sentido. Qual o sentido de pegar sangue de um animal que morreu e passar onde? Nas portas, nos umbrais e nas vergas das portas. E é por isso que eu amo a palavra, porque nem tudo está detalhado. Quando a gente realmente quer aprender, sabe o que a gente tem que fazer? Estudar. É aí que a gente precisa estudar. Por que está escrito isso?
Eu sempre gostei de questionar. Por que está escrito isso? Por quê? Por que o sangue na porta? Será que o sangue na porta é só para... Né? Não, é que Deus ele falou que aquela porta que tiver o sangue, ele vai passar por cima. É a porta que não vai entrar. Mas qual o significado daquele sangue? Olha que interessante. O povo de Israel, o povo hebreu, estava ali no Egito centenas de anos. Aproximadamente 400 anos, certo? Agora imagina. O povo vinha de uma tradição, de uma cultura. Quem aqui já morou em outro país? Por algum tempo. Já morou? Já morou? Já morou? Não adianta. A gente acaba fazendo o quê? Pegando um pouco da cultura do lugar. A gente ficou 1 ano em Portugal. Eu já não estava falando gerúndio. Você sabe que o português ele não fala andando, falando. Ele fala estou a andar. Estou a falar. Estou a comer. Eu já tinha trocado o chocolate pelo pastel de nata. E olha, é bom, hein? Por quê? Porque você vai mudando o quê? A cultura. Agora imagina um povo que estava há muitos anos naquela terra. Então eles estavam já trazendo o quê? A cultura do lugar para a vida deles. E olha que interessante. A cultura dos egípcios é que eles tinham que colocar nas portas orações escritas aos deuses pagãos para a proteção da sua família. E as orações eram escritas aonde? Do lado de fora, nas portas. Então ali quer dizer que eles confiavam naqueles deuses pagãos para a proteção da sua família. E aquele Deus era o Deus da vida deles. Então aquele povo de Israel, aquele povo hebreu, o povo de Deus, já estava trazendo para a sua vida culturas e tradições do quê? Do Egito. Quando Deus ele chega e diz assim, mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa onde? Nas portas. O que Deus estava querendo trazer para o povo? A partir de agora, eu sou o seu Deus. Eu vou guardar. Eu vou proteger. Vocês vão caminhar comigo. E quantas vezes nós temos que passar o sangue nas portas? São decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Passar o sangue nas portas é você decidir abandonar o Egito. Às vezes, até dentro do Egito. E o que é o Egito hoje? Cada um vive um Egito. Eu poderia aqui fazer uma lista, mas eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com você. E vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai conseguir falar com você e vai falar assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o seu Egito que você tem que largar. Você tem que decidir passar o sangue agora. Então a Páscoa, ele é muito mais do que só uma celebração tradicional. É um dia de decisão. Não um dia só para nós nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. É um dia onde nós somos chamados a tomar a nossa decisão. A fazer a nossa parte. Cristo já fez o dele. A pergunta é, e a nossa? Tem sido feita? Será que você passa o sangue na porta? Porque é difícil. É difícil passar o sangue na porta. É difícil abandonar algumas questões, algumas tradições, algumas atitudes que você vem carregando consigo há muitos anos. É difícil, eu digo por experiência própria. Às vezes, mesmo sendo religioso, frequentador de uma igreja, é difícil você abandonar algumas tradições, algumas culturas, que quando você vai ver, são orações a deuses pagãos que, sem você perceber, você acabou colocando na porta da sua casa, na porta da sua vida, na porta do teu coração. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, não tem que sentir nada, mas
A mesma pessoa que falava que não tinha que sentir nada, era a mesma pessoa que gritava, que esperneava, que tratava as pessoas mal. Raiva não é sentimento? Raiva também é sentimento. É ou não é verdade? Então a gente precisa passar o quê? O sangue na porta. Olha que interessante. Aí Deus ele disse: vocês vão comer a carne do cordeiro, mas vão comer o cordeiro inteiro. Ó, tem que assar a cabeça, tem que assar as vísceras, tem que... Você já parou para analisar que quando a gente vai comer um frango, tem parte que a gente não gosta? Tem parte que a gente faz o quê? Não, eu gosto só da coxa do frango. Tem gente que gosta só da sobrecoxa do frango. Tem gente que gosta só do quê? Do peito do frango. E com Jesus é assim. Tem gente que não quer assumir uma vida inteira com Cristo. Ela faz o quê? Eu gosto só dessa parte. Dessa parte eu gosto. Eu gosto do louvor. Eu gosto da adoração. Do perdão eu não gosto muito, não. Ter que perdoar quem me fez mal. Eu quero que a pessoa vá para o inferno. Não estou falando eu, não. Estou dando exemplo, tá? Graças a Deus a gente está... espiritualmente tem que evoluir a cada dia. Então, tem coisas às vezes que a pessoa gosta, tem coisas que às vezes a pessoa não gosta. Fui fazer uma visita na casa de uma família um tempo atrás, e a pessoa virou e falou assim: bispo, eu gosto de tudo, só não gosto do dízimo. Aí eu falei: não, mas é bíblico. Mas você só tem que virar a chave a questão de obrigação. Tem que ser por amor. Imagina, eu faço as coisas para minha esposa por obrigação. Não, eu tenho que fazer por amor. É ou não é verdade? Por obrigação de um jeito, né? Sabe quando tá aqueles dias, né? Quem é casado aqui sabe, né? Tem uns dias aí que você tem que pedir para ela te avisar, né? Amor, tá tranquilo? Sinal vermelho, sinal verde, como que tá? Não, hoje os hormônios estão... Aí naquele dia, ela tem que lutar para fazer de coração. Não é verdade? Mas você sabe quando é de coração, quando não é. E Deus ele quer isso da gente. Deus ele quer uma vida completa. Às vezes a pessoa diz assim: poxa, mas existem certas coisas que eu não quero abandonar, porque a minha carne, o quê? A minha carne não quer, a minha carne não deixa. E aí nós temos que entender que aí é questão de passar o sangue por cima. O ser humano não tem uma natureza divina. Nós temos uma natureza carnal, corrupta e moral. Simples, olha as crianças. Você precisa ensinar uma criança a mentir? Mas ela mente. Você precisa ensinar uma criança a brigar? Mas ela briga. Às vezes ela chega e fala assim: você brigou na escola. Ah, eu briguei. Mas você ensina a não brigar. Você ensina a falar a verdade. Quantas crianças hoje, jovens, adolescentes, escondem quem são dos próprios pais? Quem ensinou isso para eles? Quem ensinou isso para elas? Às vezes nas redes sociais, o adolescente é um, diante dos pais é outro. Mas quem ensinou eles a serem dissimulados? Ninguém. A natureza carnal, corrupta, imoral. E é aí que nós temos que tomar a decisão de passar o quê? Passar o sangue. Não é fácil. Não é fácil matar o cordeiro. Não é fácil pegar o sangue. Não é fácil comer o cordeiro inteiro. A gente só quer algumas partes. Tem gente que não gosta de moela de frango. Tem gente que não gosta de coração de frango. Mas tem gente que, se for numa churrascaria, desce o espeto do coração o quê? Inteiro. E tem gente que não gosta. Ai. Mas na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, nós temos que comer o cordeiro inteiro. Nós precisamos constantemente pegar o sangue do animal e estar o quê? Passando por sobre a porta. Aí ele fala também para comer o pão sem o quê? Sem fermento. Aí, olha que interessante, o fermento daquela época era um pouco diferente de hoje. Olha que interessante, isso acontece com alguns tipos de alimentos. Você sabe que o fermento, quando uma massa, ela fermenta, é porque existem ali bactérias
que elas fazem a massa o quê? Fermentar. Então o que eles faziam naquela época? Eles faziam um pão, aí eles pegavam um pedaço da massa para fermentar. E aquele pedaço da massa era o pedaço da massa que eles continuavam fazendo o quê? Fazendo fermento. Tem muito hoje com aquela bebida que parece Yakult, kefir. Não é assim com kefir? Tem gente que guarda o kefir num lugarzinho. É uma bebida que as pessoas usam até para a saúde, faz bem, tem várias questões positivas. Aí a pessoa guarda ali, as bactérias vão preparando aquele kefir, ela tira um pouquinho, prepara ali a bebida, prepara seja o alimento que for, mas fica um pouquinho guardado. Quando Deus ele fala assim, vocês vão comer pão sem fermento, sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu não quero que vocês guardem nada do passado. Eu quero que vocês se alimentem do novo que eu estou dando. Eu quero que vocês busquem um alimento novo, uma vida nova. A gente vai passar por cima. A gente vai passar por cima da nossa carne, passar por cima das nossas vontades, passar por cima do Egito que está dentro de nós, passar por cima de tudo aquilo que te distancia de Deus. A partir de hoje, eu vou ser o seu Deus. Poxa, isso é muito forte. A Páscoa é uma decisão. A Páscoa é um dia onde nós temos que celebrar e decidir, a partir de hoje vai ser diferente. Mas o povo saiu de lá do Egito perfeito. E esse é o problema de muita gente. Às vezes a pessoa ela espera o quê? Perfeição. Não, eu vim hoje, eu participei da Santa Ceia, a partir de hoje eu vou caminhar com Cristo e tudo vai ser diferente. Não vai. Que isso, bispo? Não vai. Não vai ser diferente tudo do lado de fora da noite para o dia. Esquece. É difícil. Ressignificar as coisas é difícil. Mudar hábitos, comportamentos e costumes, tradições, apagar de vez as orações das portas, passando sangue, é difícil. Mas dentro de você a decisão já precisa ser tomada. Do lado de fora, você vai o quê? Mudando aos poucos. Não adianta. A mudança não é uma mudança radical. É uma mudança contínua, permanente, mas a decisão já foi tomada. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, elas ficam se culpando. Elas ficam se culpando. Ai, mas eu ainda não sou aquela pessoa que Deus ele quer que eu seja. Eu sei, mas eu estou em processo de evolução. Eu estou saindo. Eu saí do Egito, mas eu ainda não estou longe dele. Você lembra do povo que no meio do caminho começou a lembrar? Deus estava mandando comida do céu, maná. E o povo estava lembrando, as cebolas do Egito. Ai, como era bom comer os pepinos do Egito. E Deus levando o povo para uma terra que manava leite e mel. Quem está preso no passado não vai conseguir entrar nessa terra prometida. Então tem horas que a gente tem que apagar o passado, mas o passado não se apaga da noite para o dia. Mas eu preciso decidir apagar a partir de agora. Eu preciso decidir abandonar o Egito. Eu preciso decidir abandonar costumes e tradições e protocolos que só me distanciaram de Cristo. Essa semana eu ouvi de uma pessoa, eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou assim, não, porque no meio da semana eu tenho que tirar um dia para buscar Jesus. Aí eu fiquei pensando, falei, não, você não tem que separar um dia da semana para buscar Jesus. Você tem que estar com Jesus todos os dias. Mas às vezes a pessoa ela não consegue entender isso porque costumes, tradições. Muitas pessoas cultuando conosco online. Nós estamos aqui no auditório. Mas a diferença ela está onde? Do lado de fora? De dentro. Na decisão que você toma. De a partir de hoje, ter uma vida com Cristo todos os dias. Nós precisamos
comer o cordeiro inteiro. É fácil? Porque quem não gosta de moela, comer moela. Lá no Mato Grosso, eu nasci no Mato Grosso, sou mato-grossense, cuiabano. Tem uma cultura que nem eu consegui de alimento. Você já ouviu falar na cabeça de boi cozida? Eles fazem uma preparação de um tempero, botam a cabeça de boi numa panela enorme e colocam debaixo da terra. Fazem um buraco e ali tem como se fosse uma churrasqueira no buraco. Aí tampam a panela, botam uma tampa no buraco e botam terra. Horas e horas e horas ali cozinhando. Aí uma vez uma pessoa, vem fazer uma visita aqui e tal, e fez. Só que eu pensei que a pessoa retiraria o que tem que retirar e a gente só pegaria numa forma, numa travessa. Aí daqui a pouco, vamos comer? Vamos. Quando eu vou, era a cabeça virada para a gente. E a gente tinha que botar o garfo na cabeça para pegar a comida. Eu falei, olha, é uma delícia, mas eu não curti não. Não deu. Por quê? Porque a gente pode escolher. É ou não é verdade? Mas com Cristo, a gente tem que comer o cordeiro inteiro. Não dá para escolher. As partes que a gente gosta. As partes que a gente acha bacana. É ou não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas estão buscando a Deus, mas ao mesmo tempo estão distantes dele. Por quê? Porque fazem concessões. Não, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou fazer, mas isso aqui não. Amar o próximo? Não. Como que eu vou amar o próximo? Como que eu vou perdoar quem me feriu? Como que eu vou ser marido de uma só mulher? Esposa de um só homem? No mundo que a gente vive. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quantas pessoas que para sobreviver elas mentem no ambiente de trabalho. Ah, mas se eu não mentir, eu não me dou bem. Mas o que é se dar bem? O que é se dar bem? É isso que nós precisamos analisar. É a gente começar a enxergar o que é realmente o sucesso para esse mundo e o que é realmente sucesso para Cristo. Precisamos comer o cordeiro inteiro. Precisamos passar o sangue todos os dias. É fácil? Não. Mas é necessário. Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador é o primeiro passo. Mas depois tem uma caminhada. E essa caminhada hoje se chama cristianismo. É uma caminhada diária da sua comunhão com Cristo todos os dias. E qual é o segredo? É o simples bem feito. Todos os dias você separar tempo para meditar e estudar a palavra e vida de oração. Você já parou para analisar? Tem gente que me manda mensagem dizendo assim: bispo, qual é o meu salmo do dia? Aí eu falo, não sei nem o meu. Eu vou saber o seu. Onde está escrito isso? Que tem um salmo do dia para uma pessoa. Mas as pessoas gostam de uma parte do animal. As pessoas gostam de caixinha de promessa. É ou não é verdade? Todo mundo aqui já teve. Eu já tive. Todo mundo já teve uma caixinha de promessa que você tirava uma promessa no dia. Aí você lia aquela promessa. Ai, graças a Deus. Quantas vezes a nossa leitura da palavra ela tem que evoluir, né? A gente não pode ler a Bíblia como se fosse um livro. Ler uma parte aqui, depois ler uma parte ali. Não, lê o livro inteiro que você vai ler. Mas quantas vezes já aconteceu isso? Meu Deus, fala comigo. Aí quando abria a Bíblia, vinha uma exortação. Aí vinha um puxão de orelha. Aí você falava, não, Deus, não é isso não que eu estou querendo.
Estou querendo uma palavra de conforto, de alívio. Então a gente tem que parar de escolher o que a gente quer e viver o que Cristo tem nos dirigido. Vamos sair do Egito. Vamos comer o cordeiro inteiro e vamos passar o sangue por cima de costumes, tradições que às vezes nos distanciaram do real sentido do que é ser cristão. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Interessante, como eu falei, Jesus ele se apresentou depois, no Novo Testamento ele diz: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Antigamente, houve um cordeiro no Egito. Houve sangue. E houve libertação da morte. Você vê que o povo foi livre da morte. Foram protegidos. E hoje, bispo? Hoje tem um cordeiro? Tem. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Teve sangue? Teve. O sangue é dele. E a gente precisa estar banhado com esse sangue. Por quê? Porque a nossa natureza corrupta, imoral, carnal, pecaminosa, não nos salva. Não nos salva. Quem nos salva? Cristo. Quem nos salva não é Buda, quem nos salva não é um espírito, quem nos salva não é a Arca da Aliança, quem nos salva não é um anel, quem nos salva não é uma rosa, quem nos salva não é uma cruz de madeira, quem nos salva não é um santo, quem nos salva não é uma foto de alguém na parede, porque tem religiões em que as pessoas fazem orações a imagens, fotos na parede. Quem nos salva é Cristo Jesus e ponto. Ele foi o Cordeiro vivo. Ele foi o Cordeiro perfeito. Aí a gente precisa ter muita consciência com respeito a isso. Às vezes a pessoa diz assim: ah, bispo, mas é claro, eu creio em Jesus, mas essas coisas que eu gosto são apenas símbolos. Mas para que, se eu tenho quem é suficiente? Tem hora que você tem que passar o sangue por cima. É fácil? Não é. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas é necessário. E como que a gente vai conseguir? Tendo a nossa vida debaixo da vontade dele. Mas primeiro é você ter essa consciência e entender: peraí, tem isso aqui que eu preciso mudar. Então a partir de hoje, o que eu preciso fazer? Eu vou falar com Cristo. Ele vai te guiar, Ele vai te dar força, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar o caminho certo. Fique em paz. Amém? Vamos falar com Ele. Que nós possamos viver a Páscoa. E não se esqueça, a Páscoa acabou? Até Cristo vir, olha que interessante, só para finalizar. Até Cristo vir, eles ainda matavam cordeiros, sabia? Eles ainda comiam com os pães sem fermento, com ervas amargas. Mas quando Cristo veio, Ele falou: não, agora eu sou o Cordeiro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a celebração da Páscoa mudou para a Santa Ceia, que agora não é uma vez por ano. A gente celebra todos os meses no primeiro domingo do mês. Mas a gente tem que viver esse relacionamento, o quê? Constante. E olha que interessante, quando ele falou assim: e todas as vezes que vocês celebrarem, matando o cordeiro, comendo pão asmo, sem fermento, comendo as ervas amargas, vocês vão se lembrar de onde eu tirei vocês. E a Santa Ceia, Cristo, Ele diz o quê? Fazer isto em memória de mim. E que nós possamos, todos os dias, nos lembrar, nos conectar e ter uma vida com Cristo Jesus. Amém? E é por isso que a gente precisa cultuar. E é por isso que a gente precisa estar aqui aos domingos. E ao longo da semana você precisa se conectar com o Senhor Jesus. Se você quiser, tem culto no YouTube, segunda-feira à noite, quarta à noite eu comecei o estudo bíblico, 8 da noite no canal do YouTube. Se você quiser estudar a palavra com a gente, orar, mas entenda,
Não é só isso. Isso também faz parte do comer o cordeiro. Mas a gente precisa diariamente separar o nosso tempo. A gente separa tempo para tanta coisa, né? Mas que a gente possa ter o nosso tempo de qualidade com o Senhor Jesus todos os dias. Nós vamos servir a Santa Ceia. Coloque as mãos no coração. Você que está online, pegue nas suas mãos um pedaço de pão, um cálice com suco de uva. Você que está aqui e deseja não só participar da ceia da Páscoa, você quer viver essa Páscoa em Cristo. Receba o cálice e nele tem um pão, mas nós vamos participar juntos, em nome de Jesus. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado, era eu. E ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. E ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Espírito Santo, o Senhor deu a vida no nosso lugar, e nós queremos passar o sangue por cima daquilo que nós tínhamos como a nossa verdade. Nós queremos viver a sua verdade, a sua vontade. Queremos te agradar, meu Pai. A gente é tão imperfeito, a gente é tão cheio de falhas, cheio de erros. Antes de participar da ceia, reconheça quem você tem sido. Reconheça quem você tem sido diante de Cristo. Fala para Ele das suas falhas, dos seus erros. Aleluia. Nós queremos caminhar segundo a sua vontade, meu Pai. Nós queremos te agradar verdadeiramente. Somos cheios de falhas, imperfeições. Nos ajuda, meu Pai. Não é fácil abandonar o Egito.
Não é fácil comer o cordeiro inteiro. Às vezes a gente só quer as partes que a gente gosta. Nos ajuda, Espírito Santo. Se você precisa se arrepender de algo, aproveita essa chance que Cristo Ele te proporciona agora. Fala com Ele. Reconheça que você precisa dele. Por mais que nós tenhamos inúmeras qualidades, mas infelizmente carregamos conosco uma natureza que, se nós alimentarmos essa natureza, estaremos cada vez mais distantes de Ti, distantes da Tua presença. Vem, ó Espírito Santo, pois nós necessitamos do Senhor. Não queremos só celebrar essa data, que ela é muito importante para nós, mas queremos viver na Tua presença. Fala conosco, meu Pai, daquilo que o Senhor não se agrada. Nos ensina, nos orienta. Queremos ter uma vida saudável e bíblica. É isso que nós desejamos. Queremos amadurecer espiritualmente. Queremos crescer em comunhão. A gente sabe que isso dá trabalho. É mais fácil não ter raiz. É mais fácil não construir um alicerce. Esse é o caminho mais fácil. Mas nós queremos derramar o sangue, aceitando o Senhor como o Deus da nossa vida. Levante a ceia. Espírito Santo, o Senhor disse, quando partiu o pão: este é o meu corpo, que é dado por todos. Fazei isto em memória de mim. Então, quando comermos deste pão, que seja a tua carne, que seja o teu corpo. Nós queremos comer desta carne, deste pão, como se fosse o cordeiro inteiro. Queremos viver uma vida inteira na tua presença. Não queremos viver uma parcialidade. Aleluia. Sabemos que não vai ser fácil, que não é fácil, mas sabemos que o Senhor vai estar conosco todos os dias e todo momento. Aleluia. Coma do corpo de Cristo aí agora. Coma do cordeiro. Que tira o pecado do mundo. Aquele que deu a vida para nos salvar. Aquele que deu a vida para poder nos libertar. Hoje a libertação não é o Egito, é a libertação espiritual. Antigamente o povo saiu do Egito. Hoje a libertação e a salvação é da alma. Aleluia. O Senhor entregou o cálice e disse: este é o meu sangue,
que é derramado por todos. O cálice da nova e eterna aliança. Nova aliança para quem faz uma aliança com o Senhor hoje, a partir de hoje. A partir de hoje, seja o primeiro dia do ano, seja o primeiro dia da vida dela, a partir de hoje, seja como o Senhor mesmo disse àquele povo, a partir desse instante, seja um recomeço. Um recomeço. Aleluia. Te adoramos. E aqueles que já têm uma aliança contigo sejam renovados nesse momento. Beba do cálice, beba do sangue de Cristo Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza, e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Fala pra Jesus: por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. oh meu Pai, a gente sabe que caminhar na sua presença, fazer o que te agrada, não é fácil, mas é maravilhoso. Saber que o Senhor está conosco, até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Oh meu Pai, nós decidimos te agradar. E quando a gente decide te agradar, parece que uma tempestade se levanta. Mas o Senhor nos dá forças, o Senhor nos dá a paz, porque o que nós queremos é caminhar na sua presença. Como o Senhor disse para o povo: esteja preparado, sandálias nos pés, esteja vestido. E a gente está preparado, meu Pai.
preparado para seguir a tua presença, preparado para fazer a sua vontade. Não somos perfeitos, jamais, mas queremos crescer em comunhão com o Senhor. Aleluia, aleluia. Tantas tradições dessa semana. É tão bonito quando a gente vê as pessoas lembrando do Senhor, o que o Senhor fez. Mas ao mesmo tempo é tão triste quando tudo isso acaba, quando a Semana Santa termina. Era tudo passageiro, era tudo momentâneo, e depois a pessoa volta a viver como se tudo que o Senhor fez fosse só para uma tradição. Não. Queremos caminhar contigo. Queremos comer o pão sem fermento. Não queremos trazer nada que contamine a massa do passado para os dias atuais. Queremos passar o sangue na porta, deixar para trás costumes e tradições que não têm sentido nenhum. Queremos participar da mesa com o Cordeiro. Aleluia. Te adoramos, meu Pai. Tu és o nosso tudo, a nossa salvação. Receba a presença do Espírito Santo onde você está. A paz, o conforto, a certeza de que Ele está com você nessa caminhada. Isso. Levante as suas mãos ao céu se você assim desejar. Levanta o seu rosto, porque Ele está aqui. Nós estamos na presença daquele que venceu a morte. O nosso Cristo não está pregado no madeiro. O nosso Cristo trouxe a esperança de uma vida nova, a esperança de uma nova etapa, de um novo ciclo. Ah, meu Pai, vem, ó Espírito Santo, porque o Senhor é a nossa esperança. Te adoramos. Vem com a tua presença sobre a nossa vida aqui agora, porque nós te adoramos, meu Pai. Chame a Ele. Eu não tenho mais a minha Convide a vida como para fazer morada na sua vida. Eu fui encontrar. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Te adoramos, meu Pai. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vida como preciosa,
eu fui encontrado. E o que antes era lucro, E o que antes era lucro já não tem valor. eu fui encontrado. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. Tua luz me encontrou. E agora eu posso ver. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me nada satisfaz. mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Uma vez que eu coloquei os meus olhos em os ti, meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, na medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. e eu caminho Com a certeza de que ele virá. de que ele virá. Batendo palmas. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele. Por ele que eu estou gastando da mim
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga graças a Deus. Para Ele, as suas palmas, porque Ele merece. Graças a Deus, Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Isso é muito poderoso porque é a nossa esperança. E você vê que os religiosos tentaram pagar, não sei se você sabe, pagaram até, os soldados que estavam na porta do túmulo, para eles dizerem que a ressurreição não ocorreu. Eles queriam de alguma forma tentar tirar a esperança. Não deixa nada tirar a sua esperança. Que Cristo te recebe, que Cristo te perdoa, não importa quem você foi, o que você fez ou deixou de fazer. Ele é a nossa esperança. É a esperança da nossa eternidade. Não deixa nada tirar a sua esperança. Vai ter momento que vai estar difícil, vai ter momento que você não vai conseguir. Às vezes você vai chorar tanto que você vai ter momentos que vão vir pensamentos na sua cabeça de inúmeras bobagens. Mas diante de tudo isso existe uma esperança que ninguém pode tirar de você. Cristo está vivo. Ele venceu a morte. A gente vai superar tudo em Cristo. Amém? Nós vamos fazer a oração final, mas antes nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos consagrar a Deus a nossa fidelidade. Amém? Mas nunca se esqueça, a nossa fidelidade não é só dízimo e oferta. É ou não é verdade? A nossa fidelidade é uma vida com Cristo todos os dias. Esse mês de abril, nós vamos fazer a ação novamente com as mulheres vítimas de violência doméstica. E nós estamos levantando recursos da própria igreja para que a gente possa não só levar cestas. A gente tem um projeto que não é só cesta. A gente tem um projeto que a gente vai ver como que a gente vai conseguir fazer isso. Né? A gente tem, eu até depois vou pedir as... Boa. Sair da casa do agressor. E a gente quer fazer isso, né? Tem até, a gente vai buscar orientação com alguns advogados que estão vindo aqui, para a gente poder entender melhor como a gente pode fazer, né? A gente está em contato com um grupo da Casa da Mulher, mas tem coisas que eles não fazem. A questão das cestas básicas, da condição, às vezes, para a mulher sair da casa do agressor. Então tudo isso é um projeto que a gente quer assumir, a gente quer fazer. Eu vi um projeto esses dias que eu achei maravilhoso. É um sítio gigantesco, onde são casas nesse sítio, e é tudo gratuito para pastores. Já viram? Olha, eu achei maravilhoso. Pastores que trabalharam a vida toda em prol da vida de pessoas e terminaram a sua vida ministerial, chegaram numa idade sem ter conquistado casa, carro, nada. Aí um grupo está fazendo isso. Eu achei maravilhoso. Aí eu já comecei a conversar com uma pessoa que a gente futuramente pode fazer algo parecido também, e trazer as famílias das mulheres vítimas de violência, sem falar da localização, tudo para elas recomeçarem a vida delas de alguma forma. Mas a gente vai fazer. É por isso que eu falo, eu não peço a sua ajuda. Ah, ajuda. Não. É uma obra que não é do Bispo Zangarini, é uma missão que não é nossa. E você precisa entender
É ou não é verdade? Ninguém é obrigado. Mas se você entender, se dentro de você, poxa, eu quero fazer parte desse trabalho, dessa missão, dessa obra, então você vai se tornar coluna dessa obra, seja nos seus dízimos, ofertas, nas suas doações. Amém? E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar as suas mãos. Porque quanto mais você tiver condição, mais você vai honrar esta obra e a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que Cristo colocou dentro de nós. Uma das coisas que há muito tempo eu tenho e agora a gente está conseguindo fazer, dos recursos da igreja, nós vamos continuar fazendo social. Já fizemos isso no mês passado, vamos fazer nesse mês. Só para você ter uma noção, o teclado dele, do músico, é emprestado. A gente não tem teclado. A câmera que as pessoas estão assistindo a transmissão agora é emprestado, porque a gente não tem. Mas não é, mas bispo, não é melhor primeiro comprar as coisas para o trabalho da igreja para depois fazer o social? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o social eu não vou abrir mão. E a estrutura física da igreja? Deus abençoe a mão de vocês, o trabalho de vocês, e que a gente possa fazer. Mas o social eu não vou abrir mão. Eu não vou olhar para a estrutura da igreja e deixar a gente desamparada, às vezes dentro da própria igreja. Mas aí eu estou focado na obra do cimento, não, do tijolo. Vocês são prioridade. As pessoas que estão sendo vulneráveis, desesperadas, elas são prioridade. E o restante vai acontecer. Não é verdade? A obra de quem? A obra de Deus. Vai acontecer. Eu não posso priorizar parede, tijolo e desprezar as pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte como comunidade, como igreja. Graças a Deus. Segure nas suas mãos tudo que você vai honrar a Deus. Você que está online, tem um link na descrição. A gente também vai colocar o QR Code na tela, se você quiser apontar a câmera do aplicativo do seu banco, para você fazer as suas doações. Aqui também vai ter. E tem a maquininha. Chegou a maquininha. Se você quiser fazer as suas ofertas, dízimos, votos pelo cartão, fique à vontade também. Tem o alforge, se você trouxe os seus propósitos, votos, em nome de Jesus. Espírito Santo, não deixa nada faltar nas mãos dessas pessoas. Pelo contrário, dê condições. Porque tudo que nós vamos fazer aqui, meu Deus, vai ter uma orientação bíblica. Nosso cuidado vai ser primeiro com as almas. A parte física, a parte estrutural da igreja vai acontecer. Amanhã depois alguém vai doar um teclado, vai doar uma câmera, vai fazer ofertas, dízimos, que vão nos dar condições para isso. Mas o social a gente não vai abrir mão de fazer com os recursos dessa obra. Porque, meu Deus, nós sabemos que as pessoas, elas necessitam ter esperança. E o Senhor é a nossa esperança. E que esse trabalho, que está apenas começando, seja a esperança para muitos que estão desesperados e perdidos. Abençoe, multiplica. Que esse mês de abril seja consagrado ao Senhor. Nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as doações e a vida de todas as pessoas que fazem isso neste domingo, 1º do mês. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crê, diga assim seja. E graças a Deus. Amém? Então, com alegria, você pode apontar a câmera do aplicativo do seu banco para o QR Code. Tem também o Banco Sicoob, transferência, tem o Cora e tem a maquininha para você que precisa, no nome de Jesus. Cantando na fé, no nome de Jesus. Quem quiser, pode, a maquininha pode ficar aqui, ó. Isso. Venha cantando. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. É o CNPJ da igreja. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus criador. Se
você quiser trazer no próximo domingo, no envelope, dízimos, votos, ofertas, doações, fique à vontade, receba aí agora. O Deus Criador, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Olha, hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas hoje foi mais cedo, tá? Semana que vem continua 9 horas da manhã. Então vamos continuar 9 horas da manhã, tá bom? Traz a sua Bíblia. E o próximo domingo nós vamos ter um tema nesse próximo culto do domingo. Qual é o tema, bispo? Do outro lado da porta. Qual é o tema? Do outro lado da porta. Por quê? Porque existe algo que você precisa saber, mas está do outro lado da porta. O que está do outro lado da porta, bispo? Domingo que vem, dia 12, 9 da manhã, e quem está online, às 18 horas. Graças a Deus, valeu a pena ter vindo hoje? E vai valer? Sempre. Levante suas mãos aos céus. Espírito Santo, leva cada uma dessas pessoas em paz e em segurança e na certeza de que o Senhor está com cada um deles. Oremos a oração que nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Estenda as mãos aqui para frente. 7 da manhã, segunda a semana, no YouTube tem mensagem e oração. Só que eu estou pensando, depois eu vou mudar para 6h26 da manhã. Por quê? Salmo 62:6 é a base e o fundamento do que nós cremos aqui. Vamos ler? Aí tem a quarta noite, tem o estudo bíblico, 8 da noite. Tem o congresso amanhã, 8 da noite. Fortalecer a sua fé em Cristo. Amém? Vamos finalizar? Olha ali, ó, o versículo. Somente Ele é a minha rocha, e não serei abalado. Levante as suas mãos aos céus. Que o Deus que te trouxe em paz te leve em segurança, te guarde, te livre e te proteja de todos os males. E aqueles que creem, digam amém. Graças a Deus, bem forte para o nosso Senhor Jesus. Uma extraordinária semana. Domingo que vem, o que está do outro lado da porta? Tem a nossa recepção, o nosso café. Minha esposa já está lá. Fique à vontade, tá bom? 9 da manhã. Vão com Jesus. Deus abençoe.